Graça e paz, amém. Eu faço da oração do pastor a minha, que Deus abençoe esse momento da palavra, e eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Um texto bem conhecido de todos nós, tenho certeza que você conhece, mas não deixe de prestar atenção na palavra de Deus por causa disso, porque pode ser que você se surpreenda e aprenda coisas que você não tinha aprendido ainda, porque Deus sempre fala conosco através da sua palavra. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Só até aí. Deus amado, mais uma vez eu te peço em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, não somos dignos de que o Senhor fale conosco, mas pela tua misericórdia e grande amor e graça, fala ao nosso coração, que o teu Espírito venha nos ensinar, nos fazer compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse texto fala, como eu disse, uma história muito conhecida, mas muito importante, muito maravilhosa, que retrata uma verdade do Evangelho muito relevante para as nossas vidas e algo muito importante que nós devemos compreender a respeito de amor, de arrependimento, de mudança de vida, que era o que Jesus queria ensinar a nós através desse texto. Nós vemos aqui, logo no início, relata que certo homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a sua parte da herança e foi para uma terra distante. Então, o que isso significa? Para a gente começar a entender essa história. Aqui Jesus está relatando um pouco do contexto da humanidade como um todo. Toda a humanidade se afastou de Deus. Ali, quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade estava ali representada. Quando eles caíram, toda a humanidade ficou em estado de queda e condenação. É por isso que a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz também: não há um justo, não há nenhum sequer. Então todas as pessoas pecaram. É por isso também que lá em João 3, quando Jesus fala, ele diz: aquele que crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Essa é a situação do ser humano.
ele está perdido, ele está afastado de Deus, ele está debaixo de condenação, ele precisa de salvação, ele precisa voltar-se para Deus em arrependimento e quebrantamento. Então esse texto ele fala principalmente dessa situação de afastamento das pessoas de maneira geral de Deus, da pessoa de Deus. Mas ele também fala especificamente de qualquer pessoa que em algum momento, porventura, se afaste de Deus. Ele também pode ser aplicado para pessoas que, uma vez que estiveram andando com Deus, em comunhão com Deus, agora já não estão tão bem, agora estão afastadas, agora estão começando a flertar, a se envolver com o pecado, com as coisas do mundo, se afastaram do propósito de Deus, da vontade de Deus e estão desviadas do Senhor, mesmo muitas vezes estando dentro de uma igreja. Isso acontece com muita gente também. Então estão como esse filho que quis ir para longe do pai. Esse rapaz, ele queria a sua parte, queria ir para longe. O que isso retrata? Ele não queria comunhão com o pai. Ele queria estar longe do pai, porque ele queria fazer o que ele bem entendia, o que ele achava melhor, e ele não queria que o pai se envolvesse, nem dissesse nada, nem desse palpite, nem visse o que ele estava fazendo. Muitas pessoas, se pudessem, elas se esconderiam de Deus. Elas estão fugindo de Deus. Elas estão no pecado, estão afastadas de Deus, estão longe, e se elas pudessem, elas queriam que Deus nem existisse, para poder não ver o que elas estão fazendo. Essa é a situação de muitas pessoas. Interessante, irmãos, que quando esse jovem pediu a herança dele, isso não era um direito dele, só a título de conhecimento. O pai precisaria estar morto para poder ele receber a sua herança. Ele tinha direito a 1/3 da herança do pai, porque o filho mais velho tinha direito a 2 partes da herança, porção dobrada. Essa era a lei judaica. E o filho mais novo pediu uma coisa que ele nem direito tinha, mas porque a vontade dele era tão grande de ir para longe. Era uma sede pelo pecado, uma sede por se distanciar do pai e viver de maneira independente. E é assim que muita gente está, querendo se distanciar de Deus o mais longe possível. Essa é a realidade de muitas pessoas. Eu não sei qual é a sua situação, como está o teu coração. Só Deus pode dizer como está o teu coração, quem você é diante de Deus. Se realmente você é um cristão convertido, se você é alguém que nunca se converteu, que ainda está vivendo no pecado, que nunca teve um encontro com Cristo, ou se você é alguém que pensa que se converteu e não se converteu, não sei qual é a sua situação, só Deus sabe. Eu convido você nessa noite a refletir, baseado na palavra de Deus, e meditar sobre quem você é diante de Deus. Será que você está nessa situação desse rapaz? Que você medite nisso. Então ele pede a parte dos seus bens e vai para longe e começa a viver de maneira dissoluta, desregrada, no pecado. Mais na frente, no versículo 30, o outro filho fala assim: vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, ou seja, viveu na prostituição, na bebedeira, na curtição, como se diz por aí, fazendo tudo que bem entendia, torrando o dinheiro do pai e vivendo todos os tipos de pecado que ele sempre quis. Essa é a situação do mundo de maneira geral, vivendo longe de Deus, vivendo no pecado, vivendo os prazeres da carne, tendo um coração mundano, vivendo longe de Deus e praticando tudo aquilo que lhe agrada, não que agrada a Deus, mas que dá prazer a Ele. E você pode até estar pensando: essa palavra hoje não é para mim, essa palavra é para quem está perdido, essa palavra é para quem está aí e nunca se encontrou com Cristo. Mas como eu falei no início, aprofundo um pouco mais agora. Talvez você não está lá no mundo,
A gente não está vendo você nas festas, na bebedeira, na prostituição. Mas talvez no teu coração você está como esse rapaz, afastado de Deus. Só você pode saber isso, e Deus. Talvez ninguém sabe. Todo mundo, quando olha para você, considera você um homem ou uma mulher de Deus. Mas você sabe que você não está bem. Você sabe que você está afastado, que você está vivendo no pecado, que você está longe, que você não é mais o que você foi um dia, que você não ora mais, que você não tem prazer na palavra de Deus, que você não tem prazer em ter comunhão com Deus, que você não tem prazer em servi-lo, não tem prazer em pregar o Evangelho. Não sei, talvez você esteja vindo à igreja ainda para cumprir uma obrigação religiosa, para que não pensem mal de você, para que não pensem que você está desviado. Mas talvez, não sei, o teu coração já está longe, como o povo de Israel que estava caminhando para a terra prometida, mas o Egito estava no coração deles, não tinha saído. E chegou uma hora que eles disseram que queriam voltar, porque eles amavam as coisas de lá. Talvez você tenha amado as coisas do mundo. Às vezes a gente pensa que amar as coisas do mundo é só estar envolvido em um pecado sexual ou em bebedeira. Mas não, toda vez que você está envolvido em qualquer tipo de pecado, se você não ama o próximo, se você difama com a sua língua, se você mente, se você é um caluniador, se você é desonesto, se você é um incrédulo, se você não confia em Deus, se você é um idólatra, talvez você não idolatre uma imagem, mas talvez você idolatre o dinheiro, talvez você idolatre você mesmo, talvez você idolatre outras pessoas. Eu estou aqui supondo, falando em tese, eu não estou dizendo que alguém especificamente é isso, mas a gente tem que entender que não está desviado só quem está lá no mundo, vivendo no pecado. Tem pessoas que no seu coração, elas estão longe de Deus, embora toda a aparência diga ao contrário. Tem pessoas que estão mortas, que estão frias, que estão desanimadas, que estão abatidas, que estão sem força, que não tem mais ânimo para nada, que não tem prazer em nada. Elas só têm uma casca. Mas Deus sabe, e elas sabem que elas estão mal, que elas estão fracas na fé, que elas estão caídas, mesmo que não pareça. Vem para a igreja às vezes à força, para cumprir um rito, mas não tem para encerrar essa parte, eu digo, quantas pessoas, irmãos, que quando se converteram e estavam no primeiro amor, que não deveria ser chamado de primeiro amor, devia ser um único amor e constante amor, e que aumentasse sempre até o fim. Mas quantas pessoas que viveram o primeiro amor maravilhoso, sabe, tinham prazer em Deus, amavam a Deus, gostavam de andar com Ele, oravam incessantemente, meditavam na palavra. Se alguém chamasse para servir, ela era a primeira a levantar a mão e dizer: eis-me aqui, o que tem para eu fazer? Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer alguma coisa. É para evangelizar? Vamos evangelizar. É para ajudar os pobres? Vamos ajudar os pobres. Criança, não tenho muito jeito não, mas eu vou. Está precisando de gente para louvar? Eu vou louvar. Está precisando de alguém para dirigir o culto? Eu vou dirigir. De alguém para servir nisso ou naquilo? Eu vou. Eu faço. Eu me envolvo. Eu quero. Precisa arrancar toco? Vamos arrancar toco. Quer carregar pedra na cabeça? Vamos carregar. Eu faço qualquer coisa para Jesus. Vamos adorar. Vamos meditar na palavra. Vamos louvar. E aí louvava, adorava, orava, chorava, se quebrantava, se arrependia dos seus pecados, procurava viver em santidade, procurava viver uma vida diferente, procurava se consagrar para Deus, se afastar do pecado, se afastar do mundo, queria agradar a Deus em tudo. E hoje, como está? Isso às vezes é uma lembrança remota do passado. A pessoa fica lembrando: eu era assim,
eu fazia isso, eu orava tanto, eu lia a palavra, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E agora, irmãos, como você está hoje? De que adiantou fazer se você não perseverou, se você não continuou? O que aconteceu? Por que você está como Elias, na caverna, escondido, abatido, triste, depressivo, choramingando todos os dias e lamentando pela sua vida? O que foi que aconteceu contigo? O que foi que fez você esquecer daquele amor que você sentia? E que te fez se desviar para tão longe? Continuando, o jovem estava lá vivendo no pecado, curtindo a vida, mas de repente ele chegou numa situação que ninguém quer chegar, mas acontece na vida das pessoas. Porque o pecado traz o seu momento de prazer, alegria. Eu estaria mentindo se eu dissesse que o pecado não dá prazer e não alegra a carne. Alegra. Por que as pessoas pecam? O pecado dá uma alegria passageira, dá um prazer momentâneo. Só que ele tem consequências. Ele destrói a alma. Ele destrói a vida da pessoa. Ele não satisfaz. Ele não preenche o seu ser. O vazio que você tem, que precisa de Deus, não é preenchido. Eu lembro como se fosse hoje, de quando eu vivia no pecado, nas coisas do mundo, nos prazeres da carne, na prostituição, nas bebidas, na farra, porque eu achava que aquilo ia me trazer o verdadeiro sentido para a minha vida, a verdadeira alegria. E quanto mais eu vivia nisso, mais eu via que isso não me preenchia. Eu continuava acordando triste, continuava deprimido, continuava vazio, sem vida, sem propósito, me sentindo um nada. Porque o pecado não fazia nada por mim. E esse jovem chegou nessa situação. E ele estava trabalhando, cuidando de porcos. Uma coisa que era abominável para um judeu, porque o porco era um animal imundo, que não servia para comer, nem servia para ser sacrificado. E o judeu não queria nunca cuidar nem de porco. Isso era uma abominação para um judeu. E ele teve que se rebaixar a esse nível, porque ele precisava comer. Ele estava com fome, estava havendo fome na terra. E ele, na sua humilhação, ganhando talvez uma miséria, não dava nem para matar sua fome, desejava comer a comida que os porcos comiam, as alfarrobas. Alfarrobas, se você não sabe o que é, são umas vargens, que ela, dentro dela tem uma substância gelatinosa, que os porcos comiam aquilo ali. E as pessoas geralmente não comiam, mas quando estavam muito carentes, necessitadas, elas comiam aquele tipo de alimento também. E ele queria comer isso, mas ninguém lhe dava nada. Os porcos estavam melhores que ele. E aí, queridos, chega no momento principal que eu quero relatar aqui, quando ele diz assim no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui retrata o momento em que alguém se arrepende do seu pecado. O momento em que alguém cai em si, que ele percebe a vida desgraçada e miserável que ele está vivendo. E ele percebe, ele tem um conhecimento de que existe uma vida melhor, de que existe algo melhor. E aí ele percebe que ele precisa se voltar para Deus, precisa se converter a Jesus Cristo. E aí nesse momento ele se arrepende dos seus pecados. E ele se converte. Se converter é o quê? Você dá meia volta. Se arrepender é você estar indo numa direção, você dá meia volta e volta
pelo caminho contrário do que você estava indo, e você estava indo para longe de Deus, agora você se volta para Deus. Atende ao chamado de Deus, que está te chamando, está te buscando, e você retorna para Ele. Se volta para Ele. Isso é arrependimento. Arrependimento não é só você se sentir mal e continuar no pecado. É você estar disposto a querer mudar de vida, a querer mudar de atitude, a abandonar o pecado, a deixar de lado aquilo que você estava fazendo. Então ele caiu em si. O texto é muito claro quando ele diz: levantar-me-ei. Ele tomou uma decisão. Isso aqui é uma maneira dele dizer: eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer diferente, eu vou voltar para o meu Pai. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro, no momento em que o galo cantou. Pedro caiu em si. Naquele momento ele percebeu o que ele tinha feito. Ele percebeu o quanto ele tinha ofendido a Jesus com a sua traição. E aí ele chorou, lamentou e se arrependeu do que ele tinha feito. Foi isso que aconteceu aqui na história com esse rapaz. É isso que precisa acontecer com cada um de nós. No dia que alguém se converte, é isso que acontece. Tem muita gente hoje que não compreendeu o que é se converter. Não compreendeu. Tem muitas pessoas que pensam que se converter é mudar de religião, é passar a ir para uma outra igreja e ter outros hábitos. Não, irmão, não é isso. Isso está envolvido, isso também está, mas o que é conversão principalmente é mudar de vida, é ter um coração transformado. É como a palavra de Deus diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você agora não vive mais no pecado, não é mais escravo do pecado, mas vive para agradar a Deus, vive para a glória de Deus. Se você se arrependeu e se converteu, Jesus agora é o teu Senhor. Você vive para obedecê-lo, para agradá-lo e para glorificá-lo todos os dias da sua vida. E quanto mais você vive, mais você quer se distanciar do pecado, se afastar do mundo, de tudo aquilo que Deus abomina. Você começa a abominar também. Você começa a rejeitar, você começa a desprezar e ter aquilo como algo imundo, do qual você não quer fazer parte, do qual você não quer nem saber. É isso que acontece com quem se converte. Eu não consigo compreender como é que existem pessoas que dizem que se converte e não muda de vida. Continua vivendo no pecado, como sempre viveu, e não sente nem arrependimento, não sente dor pelo pecado, não sente tristeza pelo pecado, não lamenta, não se incomoda, não acontece nada. Então esse jovem tomou uma decisão. Talvez você já se converteu, como eu falei antes, mas você está afastado de Deus. Você precisa reconhecer isso. Você precisa ser humilde de ouvir a palavra de Deus e reconhecer que você está pecando, que você está longe, talvez está longe do propósito, da vontade de Deus, que você está desviado, que você está desagradando a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: hoje, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. No momento que você ouvir a voz de Deus, se quebrante, se arrependa. Diga para Deus: Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado, eu estou pecando, eu estou longe, me perdoa, tem misericórdia.
muda a minha vida. Mas não, tem gente que está ouvindo a voz de Deus dia após dia e está agindo como os religiosos daquela época, dos quais o jovem Estevão falou: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Pessoas dos quais Jesus falou: vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, raça de víboras. Existem pessoas que se comportam dessa maneira, ouvem a palavra de Deus dia após dia, conhecem a vontade de Deus, sabem que estão erradas, mas deliberadamente elas dizem para si mesmas: eu vou continuar no pecado, não me importa, vou continuar sendo quem eu sou, vou continuar fazendo isso que eu faço. Talvez eu estou entendendo errado, talvez a palavra de Deus não está falando contra isso, não é possível. Eu aqui estou entendendo errado e começa até a achar justificativas para o pecado, começa até às vezes a distorcer a palavra de Deus para justificar o seu comportamento. E aí continua longe, distante, e Deus está chamando, Jesus está batendo a porta, como ele disse para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia. Não foi para os incrédulos, foi para a igreja. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tem gente que está ouvindo Jesus bater a porta todos os dias e dizendo: meu filho, se afasta disso. Meu filho, sai disso. Meu filho, muda de vida. Seja diferente. Isso aí que você está fazendo, eu não me agrado. Não é isso que eu quero para você. Eu tenho outros planos para você. E a pessoa não ouve, se fecha, se endurece, resiste e não atende ao chamado de Deus. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Mas muita gente tem feito isso. Então esse jovem se arrependeu. E quando ele toma essa decisão, ele volta para a casa do pai. Ele vai em busca daquilo que ele tinha perdido. Agora se torna tudo para ele, é tudo que ele queria, era voltar para a casa do pai e viver. Ele queria pelo menos viver como um trabalhador. Ele queria que o pai aceitasse um trabalhador, porque ele não entendia, na história aqui, o que dá a entender é isso, que ele não entendia o tamanho do amor e da misericórdia do pai, e ele achava que talvez o pai não o aceitaria. Mas talvez não aceitaria como filho, mas talvez o aceitasse como um trabalhador, como um serviçal. Tem muita gente assim, sabia? Ele está no pecado, está vivendo longe de Deus, ele sabe e ele pensa assim: Deus não vai me aceitar, o meu pecado é muito grande, eu tenho feito muita coisa horrível, não é possível que eu vou voltar a ser o que era antes, não é possível que Deus vai restaurar a minha vida do jeito que eu era, eu não acredito, depois de tudo que eu fiz, será que Deus realmente vai me aceitar? Isso demonstra uma falta de conhecimento de Deus. A gente vai ver por quê. O filho volta e diz assim a palavra de Deus. E eu vou terminar aqui com esse ponto. Mas vai demorar só um pouquinho. E levantando-se, versículo 20, foi para seu pai. Olha só o que acontece. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você consegue perceber o que aconteceu aqui? Veja o tamanho do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Aquele jovem achava que não ia ser recebido como filho, mas quando ele aponta no caminho, ele ainda vinha longe da casa, o pai o avistou,
Sabe o que Jesus está querendo dar a entender e mostrar com essa história? De que esse pai dessa história, ele estava aguardando ansiosamente pela volta do filho. A impressão que ele passa aqui é de que o pai estava olhando para o caminho no horizonte, esperando ansiosamente o filho apontar no caminho, porque ele esperava ver aquele filho voltar. Ele esperava ansiosamente pela volta daquele filho. E ele olhava, talvez ele sentava na varanda e ficava olhando e pensando o dia em que o filho dele iria voltar. Isso aqui é uma maneira de retratar o tamanho do amor de Deus por nós, o quanto Deus deseja a volta do pecador para Ele. O quanto Deus deseja ansiosamente que um pecador se arrependa, que um desviado se volte para Ele e que volte a ser tudo aquilo que deve ser na presença de Deus. Deus deseja isso, Deus anseia por isso, Deus quer isso mais do que ninguém. Mas Deus não força, Deus não obriga, porque Deus espera a decisão da pessoa. Mas Ele deseja isso, é isso que Ele quer para o pecador. É por isso que Deus mandou o seu Filho ao mundo. Por isso que Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele do céu para habitar nesta terra, viver como um homem, ser humilhado, sofrer na cruz do Calvário. Tudo isso porque Ele estava em busca de pecadores, de pessoas que o rejeitaram, que não o amavam, que estavam longe dele, vivendo no pecado, que não mereciam nada, mas Ele os amou tanto que Ele veio do céu para nos buscar, para nos levar de volta para a sua presença, para viver com Ele por toda a eternidade. Esse é o tamanho do amor de Deus. E hoje Ele está mandando que as pessoas preguem o Evangelho, e o Evangelho está sendo pregado. E Deus deseja que os pecadores sejam salvos e se voltem para Ele. Então talvez você pense que Deus não quer te receber, que Deus não vai te perdoar. Ele quer isso muito mais do que você. Ele deseja a tua volta, Ele sonha com a tua volta, Ele anseia pelo dia em que você vai voltar a ser o que você já foi um dia, em que você vai voltar a orar como antes, que você vai voltar a amar a palavra como antes, que você vai voltar a servir como antes, pregar o Evangelho, viver o teu chamado e ser uma bênção na presença de Deus. Ele está desejoso disso. E aí Ele vem, e quando Ele encontra, Ele diz que compadecido dele, cheio de compaixão, Ele o abraça e o beija. Ele abraça e o beija, mostrando ali o tamanho do seu amor e da sua alegria ao receber um pecador, ao receber alguém que se arrepende. Esse é o amor de Deus, irmãos. Se você se voltar para Ele, é assim que Ele vai te receber, de braços abertos. Ele vai te beijar, te abraçar, não literalmente, mas espiritualmente. Ele vai te receber com alegria, restaurar a sua vida a tudo que você precisa ser na presença de Deus. E aí depois o pai diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. A melhor roupa significa justiça, justificação. A roupa ali tinha um simbolismo de alguém que vivia como um príncipe, como uma autoridade, como alguém importante. É isso que Deus nos torna, alguém importante, quando nós estamos na presença dEle. Essa melhor roupa significa isso. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O anel também significa uma posição de honra. As sandálias nos pés significa liberdade, porque um escravo não tinha liberdade. E aí ele diz mais:
trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, no dia que um pecador se arrepende, no dia que alguém que está afastado se volta para Deus, é isso que acontece. Deus festeja, Deus se alegra, Deus se regozija. O novilho cevado era um animal que era preparado durante muito tempo, era engordado para poder ser sacrificado numa ocasião própria e especial. O que quer mostrar aqui? Quando alguém se arrepende, isso é o que há de mais especial para Deus, é o que Deus mais deseja. E Deus, quando você se volta para Ele, Ele se alegra, se regozija contigo. É por isso que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus festeja, Deus se alegra. E toda vez, às vezes a gente só aplica isso com relação à pessoa que estava no mundo perdida, não tinha Cristo, e aí se converte. Mas sabia que também, toda vez que nós estávamos distantes de Deus e nos arrependemos, Deus festeja conosco, Deus se alegra, também há festa no céu por isso. Então, meus irmãos, que a gente possa meditar e refletir nessa mensagem. E o meu desejo é que todos nós sejamos pessoas que estejam vivendo em constante arrependimento diante de Deus. Porque todos nós pecamos. Mas qual é a diferença que nós devemos ter? Devemos ter um coração quebrantado, arrependido, contrito, que se volta para Deus e permite que Deus mude a sua vida. A sua vida tem sido assim? Isso reflete você ou não? E aí, se você não tem se arrependido, eu pergunto, o que você está esperando? Quantas mensagens você vai ter que ouvir para mudar de vida? Quantas mensagens você vai ter que ouvir para ser um cristão avivado, cheio do Espírito, que vive para a glória de Jesus Cristo nesta terra, que anda como um servo de Deus realmente em santidade? Quantas vezes você vai precisar ouvir a voz de Deus para mudar de vida? Deus é misericordioso, é gracioso, compassivo, para perdoar todo aquele que se volta para Ele e se arrepende com sinceridade. Não pense que Ele não vai receber, Ele recebe. Ele recebe o mais vil pecador. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa qual foi o teu pecado, Ele perdoa. Ele perdoa e Ele dá nova vida. Assim é o nosso Deus, creia nisso. Então eu quero perguntar hoje, tem alguém hoje aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Talvez todos aqui já sejam convertidos, mas eu não sei. Existe alguém que quer hoje firmar realmente uma aliança com Cristo, se arrepender do seu pecado, como esse filho pródigo se arrependeu, e ter uma nova vida, ter uma nova experiência de uma vida diferente, de uma vida nova? Se tiver, vem aqui à frente, firme esse compromisso diante de Deus, diante de todos, e nós vamos orar por você, e Deus vai te perdoar e vai te dar uma nova vida. Mas antes eu quero fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos e não pense em mais nada, irmão. Eu queria pedir que você nessa hora pensasse só em uma coisa. Primeiramente, traga à sua mente como você tem vivido
as tuas atitudes, aquilo que você tem feito ou deixado de fazer, que tem desagradado a Deus. Coloque diante de Deus nessa hora. Peça perdão, se arrependa. Deus está aqui. Ele quer te perdoar, te receber, te dar uma nova vida. Aproveite esse momento e faça essa oração diante de Deus. Firme um compromisso hoje com Deus de ser uma nova pessoa, de ser um cristão mais comprometido, que anda em santidade, que vive uma vida realmente digna de um servo de Deus. Ó Deus amado, eu te agradeço por essa mensagem. Eu te agradeço pela tua palavra santa que foi pregada hoje neste púlpito, que tem poder de transformar os corações. Eu não posso nada, ó Deus, mas a tua palavra pode, o teu Espírito pode. E o que eu te peço, Senhor, é isso: transforma os nossos corações, nos afasta do pecado, ó Deus. Tira de nós toda carnalidade, todo mundanismo. Nos ajuda a fazer como esse rapaz na história, que se arrependeu e se voltou para ti e pediu perdão. Ó Senhor Deus amado e santo, nos dá um coração quebrantado, Senhor, capaz de reconhecer os nossos erros, se arrepender e abandonar o pecado para viver uma nova vida diferente. Ó Deus, tantas vezes, às vezes em tantos momentos, estamos vivendo longe de Ti, vivendo no pecado, satisfazendo os prazeres da carne, flertando, vivendo em comunhão com as coisas do mundo, buscando os prazeres do mundo. Quantas vezes, ó Deus, não priorizamos o Teu reino? Quantas vezes não buscamos o Teu reino em primeiro lugar? Quantas vezes, ó Deus, buscamos em primeiro lugar satisfazer os nossos desejos, nossas paixões, nossos anseios mundanos e carnais, e esquecemos da Tua vontade, deixamos de lado Tua palavra, deixamos de orar, não cultivamos uma vida santa. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, Pai, muitos de nós estão vivendo uma vida medíocre, uma vida egoísta, onde só pensamos em nós mesmos, só estamos interessados em adquirir dinheiro, sucesso profissional, fama, reconhecimento. E quantos de nós, Pai, não estamos mais interessados em pregar o Evangelho, não estamos mais interessados nas almas perdidas, não queremos mais servir com os nossos dons, não queremos mais viver o nosso chamado, não queremos servir na igreja, não queremos contribuir, só queremos ficar nos bancos, engordando, ouvindo mensagens, as quais nós não obedecemos às vezes, e não queremos viver aquelas palavras, achamos que é somente para os outros. Deus, tira de nós esse orgulho que nos impede de ter um coração humilde, que se quebranta, que reconhece o erro e que se arrepende. Ó Deus, nos aviva, Senhor. Muda a nossa história cada dia mais. Nos leva a ter uma vida mais santa, mais comprometida contigo. Uma vida com o propósito de te agradar, buscando o teu reino em primeiro lugar, vivendo para a glória do teu nome nessa terra, até o último dia da nossa vida, quando o Senhor nos chamará para estar contigo no paraíso. Ou então no dia em que ouviremos a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, e aí subiremos
para nos encontrarmos contigo nos ares, louvando e exaltando o teu nome. Para sempre e por toda a eternidade estaremos contigo. Senhor, ouve a nossa oração. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o teu nome.